Olá, meus queridos amigos, continuando a lição número 5, a parte de segunda-feira, dia 26/7, onde o tema da lição é: sejam submissos, aceitem o jugo, tome o meu jugo e aprendei de mim. Foi o que Cristo disse. Para obtermos o descanso espiritual, muitas vezes os homens nessa terra fazem longas peregrinações, fazem grandes sacrifícios para obter assim o favor divino. Sobem escadas, banham-se em rios sagrados, dão amplas somas de dinheiro para os seus líderes. O descanso, porém, só pode ser encontrado em uma pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus convida: vinde a mim. Todas as outras situações são atalhos que não levam ao descanso pleno. Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Somente Jesus sabe o que vai em nossa alma. Ele se tornou um ser humano, ele sentiu nossas aflições, ele sentiu nossas dores, ele sabe de nossas ansiedades, sabe de nossa luta espiritual contra o diabo. Então ele diz com toda certeza e plena confiança: vinde a mim e eu vos aliviarei. Olha, se nós tomarmos o jugo de Deus para a nossa vida, com certeza a chama da ansiedade será extinta do nosso coração. Uma vez um missionário falou com um hindu que estava se santificando há 18 anos. E aquele missionário disse para aquele hindu que se dizia santo: por que o senhor está fazendo isso que o senhor está fazendo? O senhor está deitado numa cama de prego. Eu estou há 18 anos deitado nessa cama de prego para aliviar o meu espírito e eu conseguir assim a salvação. O missionário disse: o senhor não acha que é muito tempo? Ele disse: não, ainda falta muitos anos, pelo menos eu tenho que ficar deitado nessa cama de prego uns 20 anos para conseguir a libertação da minha alma e o cansaço espiritual. O missionário disse: o senhor sabia que existe um caminho mais fácil e mais rápido? Chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu já ouvi falar, mas eu tenho visto poucas pessoas aqui na Índia com o alívio da alma que nós realmente necessitamos. Aí está um campo missionário gigantesco para os cristãos estarem atuando. Não é só na Índia, em muitos lugares do mundo, os cristãos ainda não dão um testemunho pleno de que encontraram alívio em Jesus. Nós encontramos crentes assim, suportando fardos enormes, quando sabem que Jesus é a grande solução. Encontramos pessoas sofrendo de maneira assim acentuada, com rugas expressivas, porque se preocupam demais com os seus problemas, com os seus fardos. Não aprenderam a colocar os fardos sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí a vida se torna realmente um fardo enfadonho, até mesmo para um cristão. E existe uma pergunta aqui que diz o seguinte: o que simboliza tomar o jugo de Cristo Jesus sobre nós? Depois de nós aceitarmos o seu convite para descanso e entrega de fardos a Ele, o que significa aceitar o jugo de Cristo? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos ler o texto bíblico? Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei assim: tem uma contradição nesse texto, nessas palavras de Jesus. Vinde a mim e eu vos alivio e vou colocar um fardo sobre vocês. Aí eu me lembrei quando era pequeno que o meu pai me fazia carregar alguns pesos e eu me sentia muito cansado. E ele dizia: você tem que ser forte, vamos, seja forte, seja homem, ele dizia. Segura o peso. E eu tinha que segurar aqueles pesos grandes, aqueles fardos de roupa. E às vezes ele fazia espanadores e me fazia carregar assim uma quantidade grande de espanador para estar empacotando. E eu achava aquilo muito pesado. Mas quando ele pegava aquilo da minha mão, o meu fardo ficava leve. Eu me sentia leve. Ele dizia: vou te ajudar. Ele pegava numa ponta e eu pegava na outra ponta, naqueles fardos. E assim eu percebia que ele fazia maior força e eu fazia apenas a condução do fardo para um outro lugar. Aí Jesus está nos dizendo exatamente isso: tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo de Cristo significa aprender dele. E assim nós nos unimos a Ele na obra da salvação.
tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim. Precisamos aprender muito sobre Jesus. Ele não está falando sobre teologicamente aprender sobre ele, é aprender de forma prática, aprender sua mansidão, aprender sua humildade, aprender sua honestidade, sua cortesia, a sua solidariedade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso é uma característica muito importante para um Deus. Manso e humilde de coração. Geralmente as pessoas querem ser servidas, querem ser poderosas, querem ser temidas, mas Jesus não, ele diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Que característica para um Deus, né? Uma característica maravilhosa. No sítio ou na fazenda, o jugo é muito usado para se unir dois animais para fazer assim, para levar o arado. O arado é muito pesado e um animal só, ele fica sobrecarregado, ele se cansa muito fácil. Mas quando o fazendeiro ou o sitiante, o lavrador, pega um jugo, que é uma espécie de uma canga de madeira, e coloca nos dois animais, um dos animais geralmente é mais experiente, e ele sabe o caminho, e ele vai assim ajudando o outro que é inexperiente a levar aquele jugo, e aquele jugo traz atrás de si o arado, que vai assim uma ponta de ferro na terra, revolvendo a terra para depois se plantar. Mas aquele jugo que torna justamente o trabalho suave. E é isso que Jesus quis dizer: se vocês se unirem a mim, vocês vão conseguir levar o jugo, porque o meu jugo é suave. O peso daquele que eu estou colocando sobre vocês, ele é leve, ele não pesa, porque tem alguém mais forte do que nós, ao nosso lado, levando ali a nossa carga. Na China, um missionário viu uma menina carregando um irmãozinho, e o irmãozinho parecia pesado, grande, e a menina segurando aquele menino, e o missionário disse, ele é muito pesado para você. Ela disse, mas ele é meu irmão, eu amo, não tem peso o amor que eu tenho por ele. O missionário ficou assim olhando e disse, que coisa interessante, a menininha, gente, carregando aquele meninão, mas ela não se sentia cansada porque amava o irmão. Jesus quer levar as nossas cargas, porque ele nos ama. Ele quer aliviar aquilo que hoje está nos oprimindo. Ele nos conduz com amor para um objetivo comum, que é a salvação. Durante o caminho da vida cristã, Jesus nos oferece o descanso físico, o descanso espiritual, o descanso emocional e também o descanso psicológico. As ordens de Jesus são muito imperativas. Tomai sobre vós o meu jugo. Primeira ordem, vinde a mim. Segunda ordem, tomai sobre vós o meu jugo. Terceira ordem, aprendei de mim. São ordens imperativas. Ele não está apenas convidando, ele está ordenando. Ellen White, numa das citações em Meditações Matinais, de 1980, na página 280, ela diz o seguinte: suportando o jugo de Cristo e aprendendo dele a lição de mansidão e humildade, nós achamos descanso e fé, achamos confiança e segurança. Descobrimos que o jugo de Cristo é suave e seu fardo é leve. Muitos o fizeram e quando os problemas surgiram, olharam a Jesus e foram confortados e fortalecidos. Esse é o resultado da gente tomar o jugo de Cristo, de gente aprender dele. É que quando chegar o momento assim, de sobrecarga dos problemas, nós saberemos como suportá-lo. Exemplo, morre uma pessoa da família. Se você não tem o jugo de Cristo, não aprendeu de Jesus, você vai se desesperar. Mas se você tem assim a compreensão do que Cristo passou, do que Ele quer para nós, aí você se conforta, aí você se lembra das promessas, aí você se lembra que em Jesus ninguém morre, em Jesus a pessoa só dorme. Aí você tem uma esperança de reencontro. Pronto, mudou a situação, mudou a visão. É diferente de uma pessoa que não tem nenhuma esperança, que está carregando um fardo enorme, aí a pessoa falta, a pessoa assim falece, o desespero toma conta, a pessoa entra em depressão, entra numa situação pior do que estava antes. Então por isso que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve, o meu fardo é leve. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pergunta número 3. Como podemos levar o jugo de Cristo se nós estivermos sobrecarregados? O texto bíblico de Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muitas vezes nós não encontramos o descanso que nós estamos almejando. Nós queremos fazer mais e mais atitudes pessoais, para que nós possamos aliviar assim essa carga de pecado, essa carga de problemas, tá? Jesus nos convida a tomar o seu jugo. E jugo, ao que tudo indica, esteve sempre relacionado a uma ideia negativa. A escravidão, por exemplo, a peso, a opressão. Então, quando a pessoa fala jugo, deve ser uma coisa ruim. Mas Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. No tempo de Jesus, o jugo era assim, uma coisa ruim. Os judeus estavam sob o jugo romano, sob a dominação romana. Isso era uma coisa ruim. Então era preciso mudar esse conceito, tá? O jugo era sempre difícil de carregar. Ninguém se alegrava de estar sob o jugo do inimigo. Por isso que Jesus estava oferecendo alívio, um jugo suave, algo que pudesse melhorar. Jesus, ao pregar o Sermão da Montanha, ele falou sobre como ser um verdadeiro cristão, através das bem-aventuranças, e tudo que ele ensinou em Mateus 5 até Mateus 7. Na verdade, a religião de Jesus era mais radical que a religião dos judeus, só que era uma religião leve, era uma religião que dava descanso para a pessoa, alívio, a pessoa tinha liberdade. Quando Jesus diz, eu vou colocar sobre vós o meu jugo, ele está falando de liberdade, ele não está falando de aprisionamento. Por exemplo, o pecado é considerado um jugo que condiciona a pessoa a uma servidão. A pessoa que é dominada pelo pecado, ela se sente um escravo, ela não consegue se livrar. Nós temos pessoas que foram escravos do vício. Na minha igreja tinha um irmão que era um ancião da igreja, tinha um programa no rádio. Um dia eu encontrei esse irmão caído num banco de praça no sábado de manhã. Eu estava indo para uma igreja e disse, quem é que era? Era o irmão fulano. Eu vou omitir o nome dele, Era o irmão ancião da igreja. Estava assim, alcoolizado. Eu perguntei, irmão, o que está acontecendo? Eu me lembro que pouco tempo antes eu fui levar um terno no tintureiro, ele morava em frente a um tintureiro. E quando eu peguei o terno, ele estava no portão e veio conversar comigo. E eu senti o hálito de cigarro. Eu pensei, será que o irmão está fumando? Porque o hálito dele está como se fosse de um fumante. Não é que ele estava, irmão. Ele havia voltado ao vício de fumar e de beber. Olha só que coisa terrível, se tornou escravo, morreu nessa condição, assim, de alcoolismo, por incrível que pareça. Então, nós temos que entender que o jugo é algo que aprisiona, e Jesus quer nos libertar do jugo do pecado, quer aliviar a nossa vida, quer nos dar felicidade plena junto com os nossos familiares. Um homem subjugado é um escravo que sofre dias, meses, anos, sofre a vida inteira, se a gente for perceber. Um missionário viu a experiência de um homem Brahmani, que é da Índia, né? E esse homem, um Brahmani, é um homem que quer se santificar para ocupar uma posição, por exemplo, na religião. Subir uma escala que ele chama de santificação. Então, ele chama-se Brahmani. Esse homem, então ele passa por alguns sacrifícios penosos. Então os sacerdotes disseram para ele, para você obter essa condição de Brahmani, você tem que pegar uma sandália, você tem que enfiar várias taxas, pregos pequenos, que ultrapassem a sola da sandália e que fiquem as pontas aparentes. Você tem que botar os pés em cima dessa sandália, você tem que andar 48 quilômetros. Quando você chegar nessa distância, você vai estar com os pés todos feridos. Aí você vai ter feito o sacrifício para que você possa se santificar. E disseram, se você no meio do caminho sentir desconforto por causa do sangramento, que vai ser muito, você pode parar e pode descansar e depois continuar a sua viagem. Pois o homem preparou a sandália, colocou nos pés e começou a caminhar. Andou 10 quilômetros, não aguentou, os pés sangrando, perdeu muito sangue. Tinha uma árvore grandona, frondosa, ele assentou-se embaixo dessa árvore para descansar os pés. Era justamente o local onde toda tarde o missionário vinha, colocava ali uma espécie de uma mesinha e ali ele pregava o evangelho para as pessoas que passavam ali por aquela estrada. Pois ele chegou, o Brahmani estava ali, com os pés todos sangrando. O missionário olhou, mas começou a sua pregação, cantou um hino e começou a falar de Jesus, e começou a falar do sangue de Jesus, e como as pessoas podem se livrar da culpa, do pecado, podem se livrar dos fardos que a vida impõe.
e mostrou que não adianta fazer nada de forma pessoal, isso não alivia, só o sangue de Jesus alivia. Num certo momento, aquele homem que estava com os pés feridos, ouvindo tudo que o missionário estava falando, ele bebia aquelas palavras. Num certo momento, já perto do final da pregação, aquele Brahmane pegou as sandálias, jogou longe, deu um salto e disse: é disso que eu estou precisando. E o missionário então disse: o senhor precisa de Jesus na sua vida. E orou com ele e o entregou a Jesus, e ele saiu dali feliz por ter encontrado o descanso em Jesus. Está vendo? Uma pessoa seguindo as tradições, seguindo os sacrifícios que muitas vezes se impõem para a pessoa conseguir alívio, a pessoa não consegue. Pode ser temporário esse alívio. Depois a pessoa volta a ter de novo as inclinações mentais, as dores de consciência de que não fez tudo completo, e começa de novo aquela penitência, aquele sacrifício para tentar obter um favor de Deus, obter o descanso para a sua vida. Por isso Jesus disse: tomai o meu jugo. É como se ele falasse: tire esse enorme peso que você carrega e receba algo leve em troca. É como se a pessoa tivesse um fardo de chumbo e Jesus desse para ele um fardo de isopor, do mesmo tamanho, mas bem mais leve. É bem mais fácil de carregar. Outro dia eu vi um homem carregando uma carga grande e eu falei: como é que esse homem consegue carregar essa carga tão pesada? O outro disse que ele é isopor. Eu falei: ah, bom, porque senão seria impossível um ser humano carregar uma carga tão alta e tão volumosa. É porque é isopor. Ele diz: agora tenta carregar um peso dessa altura de chumbo. Você é esmagado embaixo do chumbo. Então Jesus está dizendo: olha, me dá a carga de chumbo, que eu te dou uma carga de algodão, de isopor, algo bem suave. É uma comparação simples, mas dá para a pessoa entender o que é que Cristo quer nos dizer como tomai sobre vós o meu jugo. Em novembro de 2001, muitos crentes em todo o mundo se regozijaram quando 8 missionários que estavam presos no Afeganistão, condenados à morte por pregar o Evangelho, porque para esse país pregar o Evangelho, falar de Jesus é um crime, cobrado com a morte. E esses 8 missionários foram libertados. Ao chegarem em sua terra, foram agraciados, foram beijados, abraçados e muito aplaudidos. Gente, melhor do que essa libertação desses homens do Afeganistão é a libertação que Jesus nos oferece através do seu sangue, da sua vida, do seu sacrifício. É o que Deus nos oferece através de Jesus. Nos oferece perdão dos pecados, nos oferece a justificação, nos oferece a vida eterna. Acho que vale a pena a gente pensar nisso como sendo uma saída maravilhosa para a gente colocar nossos fardos na mão de Jesus e tomar sobre nossa vida os fardos que Ele oferece. Fardos que representam salvação para a gente e salvação para outras pessoas também. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, como eu diria, aprender não, mas atender essas 3 expressões de Jesus. Vinde a mim, é uma ordem imperiosa. Aprendei de mim e tomai sobre vós o meu jugo. Parece difícil, mas é só a pessoa colocar a vida nas mãos de Jesus que a pessoa consegue fazer tudo isso. Se a pessoa não se render a Jesus, não vai conseguir nem vir a Jesus, nem tomar o jugo e nem aprender dele. Tudo depende de entregar a vontade ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, está aqui a minha vontade, faz a minha vontade o que o Senhor quiser. E Ele, logicamente, tem a melhor solução. Eu vou orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, que nos ensinou a aprender de Jesus, a tomar o jugo dele que é suave. Porque o Senhor Jesus deseja tirar aquilo que é de peso excessivo da nossa vida e colocar algo que nos dê satisfação e alegria em servi-lo. Obrigado por tuas santas bênçãos. Abençoe os estudantes desta lição, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Fique com Deus e tenha um bom dia de segunda-feira. Fica com Deus. Amém.